Então, boa tarde, alunos. Nós vamos continuar bacaninhas trabalhando com as funções, agora funções econômicas, demanda e oferta de mercado. Uma das funções que tem, as duas funções têm a ver com o mercado. E o que o mercado significa? Se você pegar a apostila que eu trabalhei com vocês lá, que está depositada no AVA, lá na página de vocês, mercado é qualquer sistema que permita pôr em contato os compradores ou os vendedores de um mesmo bem ou serviço para a realização e intercâmbios voluntários, né? Então, tudo aquilo que colocar o consumidor junto do vendedor e que propicie o intercâmbio de mercadoria chama-se mercado, né? Feirinha livre ali de Ponta Grossa, né? É o mercado das verduras e assim por diante. Então, voltando para aquilo que não é necessário para nós, o que é necessário para nós? Conhecer essa função e conhecer onde que ela é aplicada e para que ela serve para um administrador ou um contabilista. Então, na economia, você pode, como se diz, uma carta na manga, você ter uma fórmula referente à venda daquele produto, de acordo com o preço. Quanto vende em relação ao preço? Se eu subir um pouquinho mais o preço, quantas peças eu vou vender? Então, essa relação preço-quantidade é avaliada nessa forma. Que modelo ela tem? A função demanda tem mais uma coisa importante, gente. A função demanda, ela tem a ver com a procura de mercadoria, tá? A procura. Quando várias pessoas, ela tem o significado do coletivo. Quando várias pessoas estão dispostas a procurar o mesmo produto, motivados por uma propaganda, por algum encarte que trouxe a questão preço bom, várias pessoas procuram e há uma demanda daquele produto, certo? Então, isso é fundamental para a gente entender o que é a função demanda, que ponto de vista ela avalia. Ela avalia, então, o preço com a quantidade, se o preço estiver a tanto, quantas peças eu vendo. Se eu abaixar o preço, eu terei maiores vendas. Isso já é evidente na fórmula, tá? De cada função, de cada produto que identifica a função demanda. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um problema que eu gosto muito, que é o problema dos queijos, tá? Baseado um pouquinho em fatos reais, que há uma determinada semana, observando o mercado, eu vi que uma determinada marca de queijo, agora já subiu um pouco, né, gente? Mas uma determinada marca de queijo, ela era vendida a R$ 22 no supermercado. E daí, então, enquanto essa marca de queijo era vendida a um preço de R$ 22, o vendedor observou, tá, que ele colocava 140 quilos à venda e esses 140 quilos eram vendidos, tá? Aí, numa promoção feita por encarte do supermercado, ele observou o seguinte, que baixou para R$ 20 nessa promoção o quilo do queijo e ele vendeu 30% a mais em quantidade. Então, aumentou com o preço mais baixo, aumentou a quantidade vendida. Então, 30% de 140 quilos, porque 30% dessa quantidade aqui. Então, o que ele fez? Ele fez o cálculo dessa porcentagem. Claro que vocês têm a noção da porcentagem, mas vamos supor que você não saiba como calcular 30% do valor 140. Na calculadora, você digita 140 vezes 30 e aperta o símbolo por cento. Você obtém o valor 42, tá? Então, isso aqui vai redundar em 42. Agora, se você não tem uma calculadora na mão, como é que você se vira numa situação dessa? Matematicando, né, bacaninha? Então, veja, o símbolo por cento quer dizer que 30, então 30% significa que 30 está em 100. Então, você faz essa multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, um zero daqui, outro zero de lá. 3 vezes 4, 12, vai um na minha memória, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 4.200 divididos por 100, corta, 42. Então, se eu tinha 140 quilos, aumentei 42 unidades, que corresponde ao 30%, eu tenho 182 quilos de queijo vendidos nessa semana. Agora você diz, que bom, a observação, a função demanda, e tanto como a oferta também, ela é baseada na observação. A demanda é baseada na observação do vendedor.
do setor de vendas de uma empresa, tá? Ela é baseada nisso. E o que ela diz? Vou ter que cancelar aqui uma tarjazinha, tá? E o que ela diz para nós? Ela diz que o roteiro para você saber fazer a fórmula da demanda segue o roteiro de uma função linear. O que é uma função linear? É toda função do primeiro grau, função do primeiro grau, que tiver essa fórmula, tá? Então, nós vamos trabalhar para entender como colocar esses dados nessa fórmula e obter uma função demanda para aplicar depois e saber se eu quero vender 300 peças dessa, que preço, né? A demanda estará, que preço ideal de demanda nós teremos. Então, vamos trabalhar com isso, pessoal. Primeiro, para montar, para conseguir constituir, você veja que você tem uma multiplicidade de dados. Você tem um preço correlacionado com uma quantidade, mas você tem outro preço correlacionado com outra quantidade. Isso significa duas equações, matematicamente falando. Então, o que você tem que fazer? Você vai fazer as duas equações e utilizar-se de um sistema de equação para resolver a ideia, tá? Começando. Você sabe que a função, na função, y representa preço na função econômica, tá? E x representa quantidade, tá? Que não vai mudar. Aqui nós podemos mudar o y para a letra P, tá? Então, nós vamos colocar aqui essa questão. Há um preço de 22 substituindo nessa fórmula, tá, gente? Usando esse modelito de fórmula. Então, 22 é igual a quê? Eu não tenho A e não tenho B. É isso que eu vou descobrir no sistema. O A é uma interrogação e o B é uma interrogação, certo? Então, eu vou descobrir isso no sistema. Vamos lá. X eu conheço. Então, 140A mais o B que eu não conheço, deixo incógnito. Vou substituir na segunda equação. A um preço de R$20, eu consegui colocar 182 quilos, né? E coloco as funções, os valores de A e B para serem achados nesse sistema. Elas são as nossas incógnitas do sistema, para depois poder ter uma equação de demanda. Então, vamos começar resolvendo o sistema pelo método da adição. Várias vezes, por que nós trabalhamos com sistemas lá no começo do período? Porque justamente saberíamos da sua utilidade, né? Agora nós vamos aplicar a resolução pelo método da adição. Como que funciona? Vocês trabalharam bastante com o método da substituição, tá? É válido também, poderia ser resolvido da mesma forma. No entanto, não compensa para nós, porque o método da adição é mais rápido, nesse sentido é mais rápido, já que nós temos B e B sem números diferentes aqui, com o mesmo coeficiente numérico, tá? O que é o método da adição? Somar termo a termo. Esse número somar-se-á a esse e assim sucessivamente. E uma das letras terá que ser eliminada já de cara. Como fazer isso? Multiplicar por menos 1 essa função aqui, tá? Então vamos lá. Essa eu vou multiplicar por menos 1 para poder resolver o sistema, porque se eu negativizar uma das incógnitas, eu vou conseguir fazer uma soma algébrica com as demais e vou obter o zero dessa aqui, ó, a nulidade dessa função. Então, trabalhando com essa ideia, menos B com mais B, somando, por isso o método da adição, vou somar esse termo a esse, nós sabemos que ficou 42A, vou somar esse elemento àquele, ficou menos 2, né? Então, nós ficamos com 22 negativos com mais 20 deu menos 2, aqui deu 42A. Menos 2, o A tem que ser isolado em qualquer um dos membros, será isolado no segundo membro. Esse 42 vai passar como denominador, tá? Então, o valor de A será nessa função que regula a venda do queijo naquelas condições que eu já falei, 2 divididos por 42 vai dar 0, menos com mais dá menos 0,0476. Eu vou usar 4 casas depois da vírgula para obter uma exatidão, uma boa exatidão. Bom, já comecei a obter o valor de A. Isso é importantíssimo para nós. A vale menos 0,0476. Eu coloco X do lado, agora resta eu conseguir obter o valor de B,
né? Como que eu vou terminar para conseguir esse valor de B? Eu vou precisar apagar esse espaço, e como eu sei que eu estou no YouTube, eu posso me dar o luxo de eliminar isso aqui, Macanê, que você volta o vídeo onde você não entendeu, se caso for necessário, tá? Então nós vamos agora utilizar qualquer uma dessas duas equações, qualquer uma delas, tá? E vamos pegar qualquer uma delas para substituir o A, vou pegar 20 igual a 182A mais B. 20 é igual, o valor de A está aqui. E eu vou substituir 182, que multiplica 0,476, ou seja, 0,0. Aqui seria 476, o quê? Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Seria a leitura desse valor numérico, tá? E daí nós vamos lá. 182 multiplicado por 0,0476 resulta em 20 igual a 8 negativo 8,6632 mais B. O que a prof vai fazer? Ela vai isolar B no segundo membro. Então, eu vou mandar esse menos para cá. 20 mais, ele não está multiplicando, gente, para eu mandar dividindo. Ele está, na verdade, somando com B e ele vai ao elemento contrário, com a operação contrária, ele vai para o segundo membro, né? Então, nós temos aqui esse valor. Agora, gente, que você sabe que eu vou trabalhar com o valor de B, ele vai ficar o quê? 28,66. Eu vou eliminar essas duas casas, tá? Então, B ficará 28,66. E esse valor será colocado aqui, 28,66, que é o valor de B. E eu tenho agora, muito simples, uma função que determina a venda de queijo a esse preço sobre essas condições observadas numa venda, tá? Isso aqui nasceu do dia a dia, é uma aplicação da matemática. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos construir o gráfico dessa função, tá? Então eu vou olhar quantos minutos nós temos de aula para nós podermos trabalhar. Já passou, eu vou fazer um próximo módulo gráfico dessa função. Por quê? Porque senão o vídeo não passa depois para vocês, tá? Até daqui a pouco.